Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Finalizando então essa primeira semana de possuir a terra prometida, quero falar sobre algo de extrema importância, de suma importância, que para mim é necessário, né? Nós passarmos por essa experiência para possuir a terra prometida, que eu chamo de batismo de coragem, né? Eu quero ler com você lá em Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9, diz assim: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Olha só, do versículo 6 ao 9, Deus repete 3 vezes a Josué: seja forte e corajoso. E você sabe que o número 3 na Bíblia ele representa algo completo. Então eu creio que a coragem aqui é algo de muita importância para possuirmos a terra prometida. É como se Deus dissesse para Josué: Josué, você precisa de ser completamente, totalmente, em todos os momentos, forte e corajoso. Tem um outro detalhe aqui que eu quero mencionar. Na versão da Bíblia, né, essa versão que eu li, ela é a nova Almeida atualizada, mas tem a versão que é a Almeida Revista Atualizada, que ao invés de dizer, né, seja corajoso, ela diz ser corajoso. E eu acredito que isso aqui tem uma importância. É um detalhe, né? Eu gosto um pouco disso. É um detalhe, mas eu acredito que ele pode levar ele em conta. Por quê? Né? Você sabe, tanto ser quanto seja está ligado, é o verbo ser, né? Só que seja, o verbo ele está no modo subjuntivo presente. Quando que a gente usa o subjuntivo presente? Né? As professoras de português aí sabem, né? É usado quando a gente quer expressar uma ação incerta, né? Uma coisa hipotética, uma hipótese, é uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Então eu acredito que não é isso que Deus está querendo para Josué. Ó, Josué, de repente precisa ser forte e corajoso. Eu nem sei se tu vai ser. Não, eu acho que não é isso. Mas quando a gente usa o ser, né? Isso aqui está no modo imperativo, afirmativo. E você sabe que o modo imperativo ele está ligado com uma ordem, com uma indicação, com um conselho. Podemos dizer então aqui que o ser se encaixa melhor dentro do contexto. É como se Deus estivesse ordenando para Josué: Josué, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso em todos os momentos, né? Ou seja, é Deus indicando, é Deus ordenando, é Deus trazendo esse conselho diretivo, afirmativo que Josué seria. Josué precisa de ser dessa maneira. Então o batismo de coragem ele vai se dar aqui, a partir de nós entendemos a necessidade da coragem para cá. Entende? Então é Deus que na verdade ordena que eu e você sejamos corajosos para entrar na terra prometida. Se nós formos olhar lá em Juízes, né, a Bíblia conta a história de Gideão. Você depois lê lá, Juízes 6. Vai falar também do povo que Deus chama. E Deus diz, ó, quem tiver com medo, vai embora. Só fica quem tiver coragem. E aí vai ficar somente 300 para ganhar, né, de um exército de milhares e milhares. Então aquele que não tem coragem, aquele que tem medo, aquele que é covarde, não entra, não vai. Então a coragem é essencial, só que eu quero mostrar para você que a coragem, ela é fruto de algo. Ela é fruto de algo. Então, forte e corajoso, aqui nessa expressão, elas são palavras praticamente sinônimas, né? Elas estão ligadas à coragem, à conquista, a ser rígido, a ser obstinado, entre outros. Elas estão na mesma perspectiva. Só que a palavra coragem, a única diferença que existe, né? As duas são adjetivos, só que a palavra coragem, ela está ligada à mentalidade, ou seja, à maneira de pensar. Então Deus não está falando, Deus está falando de algo espiritual, sim, eu vou mostrar para você, mas algo espiritual que acessa, algo espiritual que mexe na maneira de pensar. Está falando a questão física também, mas o que é interessante, o que é necessário, você precisamos saber, não saber, precisa de um ajuste aqui, é isso que eu creio que Deus quer fazer conosco. Ele quer ajustar isso aqui dentro de nós. Ele quer mudar a nossa maneira de pensar. A nossa mente precisa transbordar coragem.
A nossa mente tem que ser uma mente de coragem. Por isso que nós precisamos desse batismo de coragem. É aqui que o batismo de coragem acontece. É na nossa mente. O oposto de coragem é medo. Entende? Então olha só. Ou nós pensamos com base no medo, ou nós pensamos com base na coragem. E a maneira normal de nós pensarmos é o medo. Então é o medo de falhar, é o medo de errar, é o medo de perder, é o medo de ser corrigido. Então o medo acaba nos dominando, acaba dominando a nossa maneira de pensar, e ele acaba dominando o quê? As nossas atitudes, as nossas ações. Nós temos medo. Se você pensar, eu tenho medo, e se não der certo? E se não acontecer? Eu vou falar da minha experiência. Eu achava que o oposto de medo era a fé. Só que eu estava enganado. O oposto de medo é a coragem. Olha só, você pode crer em Deus, você crê em Deus, você crê em Cristo, mas ainda você pode ter medo de possuir a terra prometida. Você pode crer em Cristo e ter medo de arriscar, por exemplo, na sua vida profissional, na sua empresa. Você pode crer em Cristo e ter medo de liderar, de servir, de ofertar. Entende? Então, olha só, entende que o medo, ele não é oposto à fé. A fé não é. Não é. Por quê? Porque o medo está ligado com a maneira de nós pensarmos. Então você pode crer em Cristo, mas essa fé, e aqui está o batismo de coragem, a fé ainda não tornou-se em coragem. A fé precisa tornar-se em coragem. Aonde? Dentro de nós, na nossa mente. Como que eu acredito que isso acontece, né? Deixa eu falar aqui do procedimento do batismo de coragem. Eu acredito... Eu criei esse nome de batismo de coragem, mas a Bíblia não fala. Eu criei aqui só para ilustrar você, para chamar a sua atenção também. Eu acredito que esse batismo de coragem, que acontece como? É quando Deus fala dentro de nós, no nosso espírito. É como Deus falou, né? Nós lemos ali. Deus diz lá no versículo 9: o seu Deus estará com você onde quer que você andar. É quando você recebe uma palavra específica de Deus. É como Deus falou para Josué. Você fala, Deus fala, e essa verdade aqui dentro, ela transborda dentro de você, a ponto da nossa mente ser afetada, a ponto da nossa mente ser transformada. Então aqui é nesse momento que a fé se torna em coragem, e algo sobrenatural acontece dentro de nós. Nós somos inspirados e impulsionados pelo Espírito a conquistar. Então isso aqui não tem, né, eu explicar para você a sensação que é isso, mas essa é a realidade que acontece. Deus faz algo dentro de você, você recebe uma palavra de Deus, e essa palavra gera fé. Só que essa fé, ela transborda na sua alma, ela transborda na sua mente, a ponto dela ser transformada. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter dificuldades, não vamos ter resistências, ou que o medo não vai se apresentar a você. Não vai acontecer. Só que agora vai ser diferente. Por quê? Porque você passou pelo batismo de coragem. Você passou por ele, algo mudou dentro de você de uma vez por todas, entende? É como se fosse um caminho sem volta. Você passou, não tem mais como voltar. Você já avançou agora, você tem coragem agora. É como o seu status agora, ele mudou algo dentro de você. Por quê? Porque tem um propósito para isso. É tempo de conquistar, é tempo de possuir a terra prometida. É por isso que Deus vai liberar sobre você o batismo de coragem. O seu interior será cheio da vida de Deus. Deus vai trazer revelação ao seu coração. Você será impulsionado, será movido em fé. A sua maneira de pensar vai mudar. Antes você tinha medo, mas agora você vai ser corajoso. É Deus que está orientando você. Então nós precisamos aqui permitir esse ajuste de Deus antes de adentrarmos a terra prometida. Sermos corajosos. Vai ter resistência, e você sabe, eu vou falar sobre isso, tem inimigos na terra prometida. Não pense que tudo é flores na terra prometida. Não, tem inimigos lá que eu e você vamos ter que expulsar de lá. Nós vamos ter que tirar ele de lá, e para isso precisa de coragem. Você não pode viver mais com medo. Não pode viver com medo. Você precisa de entrar, possuir a terra prometida com coragem. Então ser forte e corajoso. Creia, receba o batismo de coragem, e se aproprie da terra prometida. Amém? Deus abençoe a sua vida.